Era um sonho dantesco, o tombadilho que das luzenas avermelha o brilho, em sangue a se banhar. Tinir de ferros, estalar de açoite, legiões de homens negros como a noite, horrendos a dançar. E ri-se a orquestra irônica estridente, e da ronda fantástica a serpente faz doudas espirais. Se o velho arqueja, se no chão resvala, ouvem-se os gritos, o chicote estala, e voam mais e mais. Mulheres negras suspendendo as tetas magras, crianças cujas bocas pretas regam o sangue das mães. Outras moças, mas nuas e espantadas, no turbilhão de espectros arrastadas e em ânsia e mágoa vãs. Presa nos elos de uma só cadeia, a multidão faminta cambaleia e chora e dança ali. Um de raiva delira, outro enlouquece, outro que de martírios embrutece, cantando geme e ri. Olá, é 20 de novembro, dia da morte de Zumbi dos Palmares. Dia Nacional da Consciência Negra, logo dia de reflexão sobre a incessante luta contra a opressão, exploração e discriminação da pele preta. Vamos refletir? O 20 de novembro é uma data muito importante para todos nós, porque é uma data que se lembra uma conquista, né? Houve um tempo que se falava no dia, nós tínhamos, né, como referência o mês de maio, né, dia 13, que era a abolição da escravatura, que continua sendo uma data importante, né, onde se terminou a escravatura no Brasil. Mas esse dado, né, quando se fala nas escolas, quem que é o herói? O herói é uma pessoa branca, né, Princesa Isabel, que assim, gentilmente concedeu a essa população negra a liberdade. E no 20 de novembro é o inverso, né? Não é alguém, o protagonista da história não é uma pessoa branca, mas sim uma pessoa negra, que é Zumbi dos Palmares, e que é alguém que construiu uma sociedade, né, que foi líder de uma sociedade que tinha esgoto, água, uma estrutura muito avançada, né, para o seu tempo, e se transformando-se num herói. E nós vamos ser o primeiro herói negro, né? Que até então nas narrativas que nós tínhamos, a gente só tinha como herói a pessoa branca, e você não via uma pessoa negra sendo protagonista da história. Por isso, a importância do dia 20 de novembro para a população e também para a população negra, que tem uma referência diferente, né, como protagonista da história. E isso nos leva diretamente à questão da educação, que a educação é onde você passa princípios, conceitos e conhecimentos. E nós vivemos uma sociedade onde o IBGE diz que nós temos mais de 50% de população descendente no Brasil, que são descendentes do continente africano. E a gente vive, né, um contrassenso de que toda essa população que vive no Brasil, que são descendentes, né, de africanos, não conhece nada ou quase nada da sua história, do seu passado, do seu presente. É como se fossem zumbis, né, pessoas que não conhecem nada sobre si, né, e o pouco que sabe é melhor esquecer, que o pouco que sabe está associado somente à escravidão, a uma história de sofrimento, de dor, e que é melhor esquecer, não é nem bom lembrar essas coisas, né? Então, a educação é um espaço de luta contra a discriminação. A partir do quê? De quando nós podemos contar a história, recontar a história. É nesse sentido, então, que entra a Lei 10.639, que é uma lei que coloca no currículo escolar, né, das matérias que já existem, o tema da história da África e da história da cultura afro-brasileira. Mas a gente pensa assim, mas o que vai ser ensinado? É simples, né? Nós temos na nossa escola, né, o ensino da matemática.
Quando a gente vai aprender quase todas as operações de matemática, né, aritmética, trigonometria, todas essas informações vêm da onde? Vêm da África, né, do Egito, que foi um país africano, negro, que deu muitas contribuições para a matemática. Tanto é que a pirâmide, né, é uma construção perfeita, precisa de muita matemática para construir uma pirâmide. E quando se pensa nisso, não se pode se pensar como sendo uma população negra, mas sim pensando numa população europeia. Então a escola tem esse papel de resgatar a história do continente africano e as suas contribuições que deu nas várias áreas do conhecimento, na área da ciência, da matemática, da agronomia. Então temos muito o que avançar ainda na educação com o papel da África. Você está com Mazé Pimentel. Oi! Agora com a palavra a professora Sandra Muniz, que, entre tantos trabalhos desenvolvidos na educação, ela vai compartilhar um deles e seus impactos para a conscientização de toda a comunidade escolar. É com você, Sandra. Mas durante esses longos anos foram feitos muitos trabalhos maravilhosos, que a gente não conseguiu mudar todo mundo, mas a gente conseguiu conscientizar algumas pessoas e que essas pessoas provavelmente vão conscientizar outras e mudar o comportamento. Mas teve um trabalho que causou um impacto de imediato muito grande, foram as frases racistas, a desconstrução do racismo no imaginário escolar. Nós trabalhamos com frases que os meninos traziam, que eram ditos dentro da família deles, frases ditas dentro da escola, na sociedade de um modo geral. Essas frases nós formamos uma espécie de apostila, foi feito banners, foi apresentado na Semana Cultural da escola e durante o ano inteiro foi trabalhado de sala em sala pelos meus alunos do 1º ao 9º ano, conscientizando a turma de 1º ao 9º ano. Primeiro turno, segundo turno, no turno da noite com adultos. Eu envolvi várias equipes de sala de aula, não só a minha, mas pegamos de cada sala 2, 3 alunos para trabalharem junto com a gente. Muitos professores ficavam surpresos, porque muitas vezes eles falavam essas frases sem saber que era uma frase racista. Por exemplo, essa pessoa é um negro de alma branca. Na época da escravização, eles achavam que negro não tinha alma. Então, se ele era tão bom, tão maravilhoso e gostava, podia emprestar a alma do branco para ele, né? Frases do tipo, negro de branco só tem os dentes, negro quando não suja na entrada, suja na saída, só podia ser negro, seu cabelo é de pico, né? E várias outras, tanto com sentido pejorativo, de acabar com a autoestima da pessoa, racista mesmo, e outras que eles usavam até achando que eram elogios. Esse foi um trabalho que teve um impacto bem grande e rápido. Foi muito bom ter feito esse trabalho. Meu nome é Edilson Marques, né? Sou professor e o nosso trabalho é na área de educação antirracista. E qual que é a função, né, desse trabalho? A função é justamente preparar as organizações para trabalhar com a diversidade de pessoas no seu quadro de funcionários, né, na sua equipe. Que até então as pessoas estão muito acostumadas, né, a ver a população negra, né, os afrodescendentes, em situações subalternas. Então, quando encontram em situações subalternas, as pessoas ficam tranquilas e não tem nenhum tipo de conflito. Mas a partir do momento em que nós temos políticas públicas, né, que estimulam que a população negra precisa ocupar cargos, né, e espaços também de liderança, isso gera um desequilíbrio, né, social, porque aquelas pessoas então, que até então estavam sempre acostumadas a ver o negro em situação inferior, né, quando passam a olhar para um lado e ver uma pessoa negra no mesmo padrão, recebendo o mesmo salário ou no mesmo patamar social, geralmente elas entram em crise, né, com isso, né, porque elas preferem ver o negro em situação subalterna. Então, nosso trabalho é justamente esse, é trabalhar com as organizações para que eles saibam, né, conviver com essa situação do negro em condições de igualdade, né? Esse é o nosso trabalho de educação antirracista.
Nós produzimos um livro chamado Negritude e Fé, o Resgate da Autoestima, que é um livro que resgata, né, a história dos personagens que são africanos e que estão no contexto bíblico. Essa é uma ferramenta também que ajuda muito no nosso trabalho, porque a gente consegue mostrar que a população negra sempre teve, né, uma contribuição muito grande para a sociedade, mas que sistematicamente toda essa contribuição que os africanos deram para o desenvolvimento da tecnologia e da ciência, que esses conhecimentos todos eles foram suprimidos, né, e abafados. E toda vez que na história, né, na mídia, na hora de contar a história de alguém que é afrodescendente e que essa pessoa fez um papel importante na história, um papel protagonista, ele necessariamente precisa ser branco, né, com características europeias e não ser vista como negra. Então isso contribui muito para que as pessoas tenham dificuldade de conviver com a pessoa negra em pé de igualdade e facilita ele conviver com pessoas negras somente em situações desiguais. Então esse é o nosso trabalho, trabalhar com a educação antirracista. Olá, Mazer, olá, ouvintes. Eu sou o Ricardo Moura, de São Paulo, e o meu questionamento é o seguinte: mais um 20 de novembro para refletir. 2021, o racismo continua se agravando no Brasil? Sim ou não? O que estamos fazendo ou podemos fazer para desmotivar o racismo do Brasil? Abraços, até a próxima. Muito bem, muito bem. Está colocada a proposta de debate do Ricardo. Debate que pode acontecer em rodas de amigos, na família, na escola. E você também pode participar deixando seu comentário logo aqui abaixo. E vale lembrar que os movimentos negros organizados aqui no Brasil iniciaram e intensificaram esta luta do povo negro com a proposta de dar continuidade aos debates de séculos dos negros sequestrados de seus países, escravizados e explorados na era colonial. Nos bancos das escolas, os alunos aprendem, eu aprendi assim, que os escravos trabalharam aqui no Brasil, construíram o país, mas escravos, que escravos? Eu fico assim, me incomoda muito essa palavra, os escravos construíram o Brasil. Os escravos não, escravizados. Claro, se é escravo é porque é escravizado, é escravo. Mas a palavra tem peso. E justamente a palavra, o termo, a denominação escravo massacrou e massacra até hoje nós negros. Até aos dias atuais, século XXI, a cor da pele, a cor preta, a cor da minha pele, remete a situações, condições impostas pela nobreza branca lá na escravidão. E isto sustenta a discriminação racial do povo negro, de nós negros. Mas aí, Ricardo, aí, ouvinte, eu também tenho uma pergunta. Será que a população realmente está conscientizada? As escolas estão fazendo valer a lei que determina o estudo da África e cultura afro-brasileira em sala de aula, em nome da conscientização e respeito do povo negro, ou abafe o caso, racismo agora é crime? Bom, vamos que tem mais opinião. Bom, 54% da população no Brasil é negra, né? Quando a gente vê esse agravamento do racismo, né, essa violência toda, né, acontecendo, as causas estão aí, né? A causa é histórica, né? Isso é histórico, tá, né? Tem uma relação lá na colonização, né? Olá, eu acredito sim que o racismo continua se agravando no Brasil, porque mais do que nunca ele vem sendo
legitimado, vem ganhando vez e voz de forma praticamente oficial. Como Will Smith disse há um tempo atrás, o racismo agora está sendo filmado, mas ele desde sempre, desde que instituído como ideologia, como forma de se lucrar, ele é atroz, é cruel, é manipulador. E o que é preciso é que as pessoas abram suas mentes. Nós, pretos, precisamos abrir nossas mentes. Steve Biko já disse que a maior arma do opressor é a mente do oprimido. Então, abrindo nossas mentes, nós vamos desarmar os opressores. Bom, o meu trabalho, o trabalho que eu venho desenvolvendo como pesquisador e criador negro em Vitória, ele vem cheio de memórias afetivas, né? E com isso eu quero proporcionar a todos a revisitar as suas paisagens internas. A dança afro-brasileira expressa movimentos, ginga, garra, força, dores, tristezas, alegrias, comidas, colheita, vestimentas, festas, enfim, todo o cotidiano negro. E assim chegamos ao final deste podcast. Obrigada a você, ouvinte. Obrigada a você que colaborou com as mensagens, colaborou para que ele ficasse no ponto. Mas a gente termina aqui e vou deixando com vocês, para encerrar mesmo de verdade, a Quatro Vozes. Você conhece? Aprecie. A Quatro Vozes é africanidade, é música, é ginga, é beleza e... tá aí, a Quatro Vozes em Trio é para você. Até mais, até breve e com outras reflexões. Bye! Bantu Jejinago, Etucabinda, Male Benguela, Mina e outros ainda. No cativeiro, suor, sangue, mandinga. E hoje Angolas e regionais no agiram. A flor da África, afrodisíaca, trazemos força, música, cor e magia. Na dor mais drástica, tortura física, o canto negro não se calou e se irradia. Atacotô chamou pra guerra, e dos quilombos um sonho livre se fizer.